Queridos irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para levar em consideração a ministração da lição bíblica desse dia, o dia santo do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12. Nós estamos na série de lições, Uma Igreja para a Cidade, o desafio da missão urbana. A lição número 12, ela tem o tema, a compaixão das cidades. E hoje aqui, me acompanhando na transmissão desse estudo da lição bíblica, eu tenho a presença do diácono Severino, que daqui a pouco ele vai nos ajudar a comentar o estudo da lição de hoje. Mas antes disso, eu quero, neste momento, fazer uma oração, agradecer a Deus por sua companhia, por você estar conosco, participando desta escola bíblica, de modo online. Não estamos tendo a escola bíblica presencial, mas você pode, neste momento, nos ajudar também, compartilhando esse link. Tire um pouquinho do seu tempo e compartilhe esse link com mais algum irmão, irmã. Dê aí o seu like, faça aí a sua assinatura no canal da nossa igreja, tanto no Facebook como no YouTube. E divulgue o máximo que você puder. Vamos fazer com que a palavra do Senhor chegue a outras pessoas. E quem sabe as pessoas se cheguem a Cristo, né? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor neste momento. Deus maravilhoso, Senhor dos céus e da terra, eu agradeço a Ti, meu Deus, por estar aqui com o nosso irmão, Diácono Severino, juntos com nossos irmãos que estão assistindo essa escola bíblica neste momento. Pai querido, dê a Tua bênção, a Tua graça e fortaleça. Jesus, nós oramos na fé, que a Tua mão está sobre nós, para entendermos os Teus ensinos e sermos edificados. Continue conosco, Senhor, nos dando também saúde, repreendendo o mal e a enfermidade. Abençoa os Teus filhos. Nós estamos aqui, Senhor, em uma escola bíblica virtual, porque não podemos estar presencial devido a esta pandemia da Covid. Mas Tu tens, Senhor, toda a autoridade, todo o poder, e no tempo certo, e na Tua vontade, esse mal será exterminado, e nós voltaremos a congregar presencialmente. Nós oramos na fé que esse estudo será para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, então nós vamos para a citação da missão da nossa escola bíblica, e eu quero aproveitar e pedir para o Diácono Severino também dar sua saudação, cumprimentar os nossos irmãos, e já também, Diácono, cita para a gente aí a missão da nossa escola bíblica. Fique à vontade. A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, amigos que estão nos acompanhando, nos assistindo, né? E que Deus possa te abençoar grandemente. Eu gostaria de citar aqui a palavra que o pastor pediu para a gente falar sobre a lição, né? Que a principal missão, ou a missão da lição, é transformar as pessoas em discípulos de Cristo, através do ensino e da prática da palavra de Deus. Então, pastor, só essa palavra já diz tudo, né? Nós precisamos, a palavra vai ter que transformar as pessoas em discípulos de Cristo, através de quê? Do ensino, mas também da prática da palavra. E ao decorrer da lição, nós vamos aprender um pouco mais sobre a prática da palavra de Deus, amém? Muito bem, a nossa missão é essa, né? A missão de Cristo, a missão da igreja, né? Exato. E nós, como discípulos, temos que transformar as pessoas através da prática da palavra. Certo. Quero compartilhar com vocês o objetivo da nossa lição de hoje, que é a lição 12, a compaixão das cidades, né? Que é o que nós estamos estudando. O objetivo é refletir sobre o exemplo de Jesus e da Igreja Apostólica quanto à importância da compaixão no cumprimento da missão cristã nas cidades. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos pensar aí no exemplo de Jesus, da Igreja Apostólica, quanto à importância da compaixão. Ou seja, é importante a compaixão? Se nós formos pensar em Cristo e pensar como a Igreja Apostólica se comportou, vamos dizer que a missão da igreja na cidade passa pela compaixão ao próximo, né?
E o texto básico, Diácono Severino, cita para a gente aí, é Atos 10, 38, que está aqui, né? Sim. Olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, Jesus mostrou aí uma grande compaixão. Aliás, pastor, o que significa compaixão, hein? Nós vamos aprender daqui a pouco. Eu quero até fazer que se segure um pouquinho. Daqui a pouco eu vou perguntar para você falar para os nossos queridos um pouquinho sobre a palavra compaixão. Maravilha. Acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. Pensando aqui no texto, nós temos aqui que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Agora, quando Jesus está exercendo a compaixão, é com poder. E por toda parte, Ele está curando as pessoas, Ele está livrando as pessoas da opressão do diabo, porque o que estava com Ele? Deus, ou seja, a Trindade está ali presente. Jesus aqui fazendo a obra e o Pai e o Espírito Santo junto com Ele. Queridos, na introdução desta lição, eu quero olhar para você aqui e quero que você medite comigo. Quero fazer uma pergunta que vale a reflexão para a lição bíblica de hoje. Analise comigo. Qual o papel de cada crente individualmente e da igreja coletivamente em relação ao ministério de misericórdia, isto é, ao serviço ao próximo? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel de cada crente quando você fala de ministério da misericórdia, ou serviço ao próximo, ou a compaixão ao próximo? É pensando nisso que nós vamos discorrer na nossa lição de hoje. Falar sobre o papel do crente e o papel da igreja. É bom lembrar que a pobreza e a desigualdade são marcas presentes nos centros urbanos. E isto é um desafio às comunidades cristãs. É um desafio para as igrejas. Porque em todo canto, diácono, nós vamos ter a igreja ali instalada, mas nós vamos ter pessoas pobres, necessitadas. E se essa igreja não atender essas pessoas? Como que essa igreja, ela está dentro, não está dentro, né, da compaixão de Cristo, se não atender? Não, pastor. Porque se a igreja não mostrar compaixão, ela não vai estar cumprindo o papel que Jesus designou para que ela pudesse cumprir aqui na terra, né? E a cada um de nós vamos ver ao decorrer da lição, cada crente, cada promessista aqui, tem uma missão, né? De mostrar compaixão ao próximo. Sim, então a igreja, por ela não viver para si mesma, ela deve demonstrar compaixão às necessidades em sociedade. Ela vai mostrar compaixão aos necessitados porque ela não vive em si mesma, não é isso? Exatamente, pastor. A igreja ela tem que mostrar compaixão para com todos. A gente vai ver ao decorrer da lição aí que a nossa missão é socorrer a todos, né? Porque Jesus não morreu só por um povo. Morreu por todos aqueles que o aceitarem. Sim. E a compaixão dele alcança todos, né? Muito bem. Como era a relação de Jesus e da igreja apostólica com os necessitados? Essa é a pergunta que nós vamos responder durante o estudo da nossa lição. Bom, o primeiro tópico da nossa lição é tempo de refletir. E o subtópico dela é a prática do Salvador. Falando de praticar a compaixão, nesse momento nós vamos falar de como Jesus praticou esse exercício da compaixão, esse exercício da misericórdia. Né? É o primeiro tópico. No segundo tópico, nós vamos expressar aqui como que a igreja deve se comportar no exercício da compaixão. Mas vamos lá, então, para Cristo, a prática do Salvador, a prática de Cristo em relação ao ministério da compaixão. Nesse tópico, vamos refletir como era a prática solidária de Jesus, utilizando os textos bíblicos de Atos 10, 38, que é o texto áureo da nossa lição, texto básico, Mateus 9, Filipenses 2, Marcos capítulo 6, concomitantemente aí com Marcos capítulo 8 também. Então vamos lá. Jesus praticou a misericórdia, praticou a compaixão durante toda a sua vida terrena. O ministério terreno de Jesus foi em torno de prática da compaixão com o próximo, com as pessoas. E por isso ele alcançou milhares de pessoas e alcança até o dia de hoje.
O texto de Atos 10, 38, que é o texto básico, nos diz que ele andou fazendo bem. O meio do texto vai dizer, Jesus andou fazendo bem, curando as pessoas, livrando as pessoas da opressão do inimigo. Esta foi a missão de Cristo, a prática do Salvador. Qual é a prática do Salvador? Fazer o bem, curar as pessoas, livrar as pessoas da garra do inimigo. Ter compaixão das pessoas fazia parte da missão de Jesus. Ou seja, o ministério de Jesus é respaldado pela compaixão. Diante de um povo cansado, de um povo exausto, Jesus exercia o cuidado e o amparo. Quando nós lemos lá o texto de Mateus 9 e 36, nós vamos enxergar isso. Antes de comentar exatamente cada texto desse, diácono, cada acontecimento, o que aconteceu lá em Mateus 9, 36, ali, o que está acontecendo, por que Jesus fala isso, Filipenses 2 e 5, né, o que está acontecendo ali, fala aí um pouquinho do significado da palavra compaixão, para entender o que Jesus estava fazendo ali, por favor. Então, a palavra compaixão, ela nada mais ou melhor dizendo, o sentimento de compaixão é o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal do outro. Eu vou repetir, olha só, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal do outro. Ou seja, aquele que ama o próximo, ele tem compaixão. E se você ama o próximo, você socorre ele em suas necessidades. Aqui quando ele diz assim, olha, piedoso de simpatia para com a tragédia do próximo. O ser humano, ele entrou numa tragédia. E Jesus, ele teve compaixão de cada um de nós. Nós vamos ver nos textos que nós vamos seguir estudando a lição daqui a pouquinho, que na multidão, naquela multidão ali, Jesus mostrou compaixão. E já no início da lição, quando o senhor falou, olha, que Jesus ele curou, libertou dos pecados, daqueles que estavam sendo oprimidos pelo diabo. Então, olha só, uma tragédia. A pessoa caiu em uma tragédia. Ele estava sendo oprimido pelos seus próprios pecados. E Jesus amou ele de tal maneira que, como se ele tivesse comprado a briga deles, né? Então, quando você tem compaixão do próximo, você não vai olhar para si, você vai olhar para ele, você vai olhar para a tragédia daquela pessoa, a necessidade daquela pessoa. Por isso que a compaixão é um sentimento muito nobre, pastor. Sim, sim. E que partiu de Cristo para cada um de nós. E no texto de Filipenses 2, 5, ele vai dizer que o meu sentimento que teve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que teve em Cristo Jesus para com as pessoas? Compaixão. Isso. O amor, né, a compaixão, ela é a exteriorização do amor, né? Se você ama, você tem compaixão. Sim. Muito bem. Um detalhe aí nesse texto de Mateus 9, 36, é que naquele momento ali, o Jesus tinha efetuado curas, ali no texto anterior, a partir do versículo 27 do capítulo 9, ele tem efetuado a cura de 2 cegos, a cura de um mudo, e aí ele vai falar sobre a seara, e ele começa dizendo o seguinte, o texto começa dizendo que Jesus, ele estava na cidade das aldeias, ensinando, olha que interessante, ensinando, né, nas sinagogas, pregando e curando. É uma tríplice missão. Ele ensina, ele prega e ele cura as pessoas. É pura compaixão, é pura compaixão. E aí ele diz assim, ó, ele viu uma multidão que estava desgarrado, como ovelha que não tem pastor. Um rebanho sem pastor é um rebanho que está à mercê do inimigo, do lobo. Não é isso? Isso. E o que me chama a atenção no texto aí de Filipenses 2, 5 e 8, que ele fala assim, olha, sejam igual a Deus, igual a Jesus Cristo. Ou seja, também eu devo ensiná-los, né? E devo socorrê-los nas suas necessidades. Então, ele diz aqui bem claro que nós temos que ser igual a Jesus Cristo, usarmos de compaixão para com o próximo. Então, aqui já está clareando na minha cabeça, na minha mente aqui, pastor, eu acho que nossos irmãos também vão entender, que lá no início, qual é o dever de cada cristão? Qual é o dever individual de cada um? Então, um desses deveres é usar de compaixão para com o próximo. E nós vamos estar fazendo a imitação de Cristo, aquilo que Cristo mandou a gente fazer. Então, Cristo teve esse sentimento, né? Isso. Falando aqui da prática de Salvador, Cristo teve esse sentimento. Um sentimento que a gente vê de Cristo de compaixão é quanto à multiplicação dos pães. Os discípulos por si disseram assim, despeça a multidão, né?
Jesus, diz o texto, que ele teve compaixão e pediu para que o povo se assentasse. O povo se assentou e, por compaixão, ele efetua ali a alimentação daquele povo, que veio ali, então, a multiplicação dos pães, que é o texto de Marcos, capítulo 6, né? Então, ele teve compaixão. Jesus foi solidário porque ele teve um sentimento para conosco? Foi, tomou forma humana, esteve entre a gente. E ele também alimentou a multidão por compaixão, como você acabou de relatar, por externar o amor de Deus para aquelas pessoas. Nós temos aí o Rei da Glória, né? Como diz o Salmo, que entrará o Rei da Glória. Nós temos o Rei da Glória deixando o seu palácio e habitando em tendas, saindo da altíssima realeza e vindo a habitar em tendas. Só compaixão, porque quando a gente percebe isso, irmãos, nós vamos ver que as pessoas que estão em uma posição privilegiada, financeiramente falando, dificilmente ela vai olhar para aqueles que estão passando necessidades. E quando ela olha para essa pessoa que está passando necessidade e faz algo por amor, não para levantar uma bandeira, não para dizer que é o bom, que é misericordioso, mas por misericórdia, externada através do amor, nesse momento, exercita-se ali a compaixão. Porque sem compaixão, você não consegue fazer o bem ao próximo, para não mostrar o que está fazendo. Quando a pessoa não tem compaixão e ela atende semelhante, ela é a máxima de hoje, né? Ela atende com uma cesta básica e faz uma selfie para mostrar para o outro. Eu dei uma selfie. Isso não é compaixão. A compaixão é quando você atende o necessitado, que o único ser que está vendo aquela prática de compaixão é o grande Deus. E se mais alguém vê, mas não foi porque você mostrou. Você não está ali para se apresentar, mas para atender o semelhante, né? E nessa reflexão, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus na hora da compaixão, tem o texto de Lucas 10 e 25, e o texto de Mateus 25, que nos leva a entender que Jesus ele ensina sobre a compaixão, principalmente em Lucas 10, do 25 ao 37. E na parábola, a ação solidária de um samaritano mostra o dever da igreja em ajudar o necessitado. Quer dizer, a prática do Salvador, ele ensina como que a igreja deve se comportar. Nos versículos 33 até o 37 de Lucas 10, nós entendemos que Jesus manda promover abrigo, Jesus manda a pessoa praticar a ajuda financeira, a dar cuidados médicos, a ter amizade com aquelas pessoas, a ter um relacionamento com essas pessoas. O que a gente poderia, diácono, aumentar e comentar um pouco mais nessa parábola do bom samaritano? Que a gente poderia falar um pouco mais aí? O que você podia nos ajudar? Então, pastor, eu vejo que aqui ele manda a gente cuidar por completo. Ah, né? sim. Integral, no caso. Exatamente, num todo. Num todo. Porque Jesus, ele libertou aquele povo dos pecados, como a gente disse agora há pouco, né, que estavam sendo oprimidos, e ele cuidou deles por completo. Na parábola do bom samaritano ali, você vê que ele falou assim, olha, cuida dele por completo. Porque quando eu voltar, se você gastou a mais daquilo que foi necessário, deixa com a gente que a gente vai acertar aí. Abrigo, coisa financeira. Tudo. Tudo. Então a igreja ela tem que promover aqueles necessitados, principalmente os domésticos da fé, tudo. Se a pessoa está necessitada, nós temos que socorrê-los. Porque muitas vezes, pastor, é muito mais fácil a gente fazer igual os discípulos fizeram lá na multiplicação dos pães, né? Eu chegar e falar, não, ô pastor, faz assim, ó, dispensa logo eles, porque não tem o que a gente fazer. Sim. Deixa eles ir embora e comprar alguma coisa, como os discípulos fizeram ali em Cristo. Sim. Jesus falou, não. Jesus olhou e falou assim, olha, pensou no seu íntimo, usou de compaixão para com eles. Onde eles vão agora? Sim. Agora eu pergunto para você, se eu, como representante dos céus, né? Sim. Que nós somos aqui o povo de Deus. Se a pessoa chega até aqui a igreja necessitada, nós não podemos ter essa atitude de dispensá-los. Não, vamos acolher-los, vamos socorrer-los em todas as suas necessidades, por completo. Muito bem, é uma questão integral, porque de repente você pode pensar, eu já dei uma cesta básica, mas a pessoa às vezes está precisando de uma amizade, precisando de conversar, de ser ouvida,
Talvez ela está precisando de cuidados médicos também. Ela precisa de ajuda financeira. Porque, às vezes, a cesta básica, ela vai suprir parte. Tem outras atitudes na vida da pessoa que ainda não foram supridas e ninguém está enxergando. Então, quando vem a questão de ajudar integral, ou seja, completo, você vê todas as áreas, né? Graças a Deus por isso. Sim. Muito bem, ainda falando na prática do Salvador, e agora chegando ao final da prática do Salvador, no Sermão da Montanha, Jesus ensina sobre o exercício da compaixão em um sermão profético, né? Nós vamos ler aí Mateus 25, 35 a 36, que ele leva em conta a compaixão, mas ele não leva em conta a compaixão como evidência, melhor, como uma atitude que salva. Ele leva em conta a compaixão como a evidência da salvação. Ou seja, o que nós entendemos ali? O crente salvo em Cristo, ele é um crente compassivo. Ele tem compaixão, né? É isso que ele está dizendo ali. Porque tem pessoas que acham que ter compaixão do próximo, atendê-los nas suas necessidades, isso lhe dá mérito de salvação. Não. Não. Quem salva é Cristo Jesus. E o crente salvo em Cristo, ele é um crente que exercita a compaixão. É isso que o texto está dizendo. Porque Jesus vai falar o quê? Eu estive com fome, não é isso? Exato. Comenta aí, Diácono Severino, por favor. Olha só, Mateus 25, versículos 35 e 36. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedasse. Olha aí. Agora, olha só, pastor. O senhor falou aí, num todo, né? Então, se a pessoa está com fome, não tem o que comer, não tem o que beber, e eu simplesmente falar para ela assim, eu te amo em Cristo Jesus, do que vai adiantar isso? Sim. Então vai ser uma religião sem a prática, né? Eu vou estar pregando para ela, mas não vou estar praticando a palavra. Eu não vou estar obedecendo aquela ordem que falou, faça exatamente como Jesus fez. Muito bem. Socorre ele num todo, como o senhor Isso. acabou de dizer muito bem agora. Devemos, então, seguir o exemplo da compaixão ensinado e praticado por Jesus. Senão, não tem nada feito. E a característica dos que pertencem ao reino de Deus é ser misericordioso no pensamento e na prática. Ou seja, você tem a misericórdia? Tenho. Mas você só pensou? Não, eu penso e logo pratico. Né? Porque o que diz o texto de Atos 20 e versículo 35? Bem-aventurado é dar que receber. Né? Agora, Diácono Severino, a gente vai partir para o segundo tópico, né? Melhor, o segundo subtópico, né? Porque o tópico é tempo de refletir. O segundo subtópico diz, uma prática da igreja. Vamos comentar agora sobre a prática da igreja cristã do primeiro século em exercer o ministério da misericórdia entre os necessitados e refletir sobre no que aprendemos com esse exemplo. Se nós falamos agora do que Jesus fez, olha, Jesus, ele atendeu lá, dando exemplo do samaritano, ensinou como deve fazer. Jesus atendeu na multiplicação dos pães. Jesus ensinou como que os cristãos devem se comportar, porque vai ser a característica do salvo em Cristo na volta dele. E agora vem a igreja. A igreja, ela tem também que exercer o ministério da compaixão. E aí nós vamos aprender alguma coisa com a igreja primitiva. Os cristãos sempre se envolveram com as práticas da compaixão em toda a história. Em toda a história, os cristãos sempre estavam envolvidos com a prática da compaixão. A consciência dos primeiros discípulos era a de servir com os seus pertences, servir o próximo, servir o necessitado com aquele que eles tinham. Como que eu posso entender esse texto, Diácono Severino, o texto de Atos 2 e 45, nessa questão de atender o necessitado? Eu vou ler a citação para que a gente possa entender bem mais claramente o que nós vamos dizer aqui. E todos os que criam estavam juntos. Olha só. Sim. Tinham tudo em comum. Viu? E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo o que havia de mister. Ou seja, eles eram solidários. Solidários. Não adiantava nada eles estarem bem, igual o senhor falou agora, eu estar bem e o meu próximo estar mal. Então eu tenho que ter solidariedade, eu tenho que ser solidário ao próximo. Né? Ao necessitado. Ao necessitado, aquele que está aqui precisando de alguma coisa. Então eu tenho o quê? Tomar uma atitude, usar de compaixão para com aquela pessoa, assim como Cristo usou de compaixão para comigo. Muito bem.
O que eu vejo aí também, nesse detalhe aí, Diácono, o entendimento que a gente precisa refletir, e os irmãos em casa, eu acho que é importante pensar também conosco, que o texto de Atos 2,45 não está mandando as pessoas venderem seus bens e dividir com aqueles que têm pouco, para que todos fiquem iguais, financeiramente falando. Porque existe um pensamento de que o rico tem que vender o que tem e dar para o pobre, para que não haja nem rico e nem pobre, mas que todos sejam iguais. O próprio Jesus disse que os pobres teriam entre nós. Então, sempre vai ter aqueles que têm mais, aqueles que têm menos. Sempre vai ter aqueles que ofertam com amor um pouco mais, um valor monetário a mais, e vai ter aqueles que ofertam com amor um pouco menos. Então, isso vai ter sempre. O que o texto está dizendo é que a igreja solidária, a igreja compassiva, a igreja exerce a compaixão com o necessitado. Havendo alguém entre a igreja, ele sendo rico ou pobre, mas se ele está necessitado, e aí não é necessitado só financeiramente, ele pode estar necessitado, a questão física, uma questão de enfermidade, uma questão de depressão, ele precisa de uma conversa, ele precisa ser acudido nas suas necessidades. A igreja vai atender. Nesse caso exatamente de Atos 2, foi financeiro. Existia essa prática dos cristãos, como era o caso de Barnabé. Barnabé vendeu a propriedade e entregou aos pés dos apóstolos para atender a igreja. E isso influenciou, a gente vai entender isso no livro do Atos, ali logo no comecinho do início da igreja, que Ananias e Safira também fez isso. Vendeu a propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Só que o detalhe é que eles venderam por um preço e omitiu o preço vendido para que ficasse com uma parte daquele, e disse para os apóstolos que tinham vendido em outro preço. Mas como a igreja ela é movida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo revelou a Pedro, e Pedro diz, vocês não mentiram ao homem, vocês mentiram a Deus. E os dois então morreram. Ou seja, ninguém foi forçado a vender a propriedade. Vendia voluntariamente para atender o necessitado. Mas já que vendeu, ele poderia falar, eu vendi por X e eu vou dar só tanto. Não precisava esconder, era só falar a verdade para atender o necessitado. E não foi o caso de Ananias e Safira, que vendeu por um valor a mais e disse que tinha vendido por um valor a menos. Por isso eles mentiram. Mas era uma prática para atender o necessitado. Não é assim uma prática para distribuir, porque não é isso que o ensinamento bíblico está dizendo. Então fica claro, há um necessitado entre nós? Há. Então, temos recurso? Não. Então vamos vender alguma coisa, levantar o recurso e atender o necessitado. É isso que o texto está dizendo. Então a consciência dos primeiros cristãos era de servir os necessitados com aquilo que eles tinham. Isso era a prática da compaixão na igreja do primeiro século, a qual nós chamamos de igreja primitiva. Não é isso? Isso mesmo, pastor. E a compaixão é exatamente isso daí. Eu olhar a necessidade do próximo e falar, olha, eu vou abrir mão de alguma coisa minha para atendê-lo. Porque ninguém tem bastante para poder falar assim, olha, eu vou dar e não vai me fazer falta nenhuma. E também ninguém tem tão pouco assim que não possa ajudar ninguém, né, pastor? Sim. Nem que seja numa palavra, nem que seja uma oração. Né? E nós vamos ver daqui a pouquinho que, especialmente nesse momento que nós estamos atravessando, né? Sim. Que as pessoas estão aí sitiadas em suas casas, não pode sair, não pode receber ninguém, não pode visitar ninguém. Então, é uma forma de eu mostrar compaixão. Sim. Ligar para essa pessoa, passar uma mensagem. Fazer a chamada de vídeo. Não é, pastor? Sim. Então, livra a pessoa, às vezes, de uma depressão, de um problema ainda maior. Quando a gente fala da prática da igreja cristã, a igreja primitiva, em relação a atender os necessitados, a igreja de Jerusalém tinha uma prática tão bonita nesse sentido, que os apóstolos, eles levantaram um ministério, né? Um ministério diaconal. Quando a gente lê lá o texto de Atos, no capítulo 6, do versículo 1 a 6, você vai entender isso aí, né? O que você poderia falar para nós aí, Diácono Severino? Pastor, eu vejo que aí começou o serviço diaconal. Os primeiros diáconos nasceram ali, porque os discípulos, né, separaram 7 homens e falaram, olha, vocês vão fazer esse trabalho, que seria o serviço diaconal, atender os necessitados. Porque eles faziam a coleta
das ofertas, né, daquilo que ia ser distribuído para as pessoas, mas tinha que ter alguém para organizar isso, né? Isso. Então, percebeu que aqui na igreja também não é diferente? Sim. Tem que haver uma organização. Os diáconos, as diaconisas, né, estão aí para isso. Então, a gente traz a nossa oferta aqui e esses diáconos, diaconisas vão até os necessitados para atendê-los em nome da igreja. E, acima de tudo, em nome de Cristo, é claro, né? Então, eu vejo aqui, olha, eu fiquei muito contente, muito feliz quando eu comecei a estudar essa palavra hoje, pastor, que eu vi aqui, olha, começou aqui o serviço diaconal. Muito bem. Então, é uma coisa que nasceu no coração de Cristo, né? Hoje a gente tem aqui na igreja um grupo diaconal, que atende as pessoas nas suas necessidades também. E nós temos aqui na igreja também um grupo de técnicos da saúde, enfermeiros, tanto o técnico como auxiliar, e temos também uma médica nesse grupo, e essa semana eles deram, né, um feedback muito importante no cuidado aos nossos irmãos que estão contaminados com a Covid-19. Eles estão atendendo esses irmãos, dando orientação e até mesmo indo e oferecendo ajudas primárias ali para nossos irmãos. E a igreja existe para isso, nesse momento atender os necessitados. E tem um exemplo clássico na Bíblia, que é a questão da Dorcas. Lá no capítulo 9 de Atos, as irmãs da igreja, as viúvas, começaram a chorar, porque Dorcas havia falecido. E Dorcas era aquela mulher que costurava túnicas e outras roupas mais para as viúvas, para as necessitadas daquele momento. Ela era muito solidária, ela era compassiva, ela exercia a compaixão no meio cristão ali, no meio da igreja. Só que ela faleceu. As irmãs, então, foram até o apóstolo Pedro e mostraram para Pedro as roupas. E diziam, olha, Pedro, o que Dorcas fazia para nós. Elas costuravam essas roupas. E agora, o que será de nós, Pedro? Pedro, então, orando ao Senhor, pediu a bênção de Deus, e Dorcas ressuscitou e trouxe alegria para aquelas irmãs. Fica aqui uma reflexão para nós, o seguinte: será que nós temos ajudado nossos irmãos na nossa comunidade? A igreja tem ajudado os seus membros e talvez algumas pessoas do seu endereço ali, da sua comunidade, a ponto dessas famílias sentirem falta da igreja? Por exemplo, Dorcas faleceu, todos sentiram faltas. Se hoje eu falecer, alguém vai sentir falta porque eu sou uma pessoa compassiva, eu exerço compaixão ou não? É bom refletir. A igreja está aqui nesse endereço. Se essa igreja é uma igreja que exerce a compaixão, se ela mudar daqui, muitas pessoas vão sentir falta da igreja. Mas se ela não exercer a compaixão, as pessoas não vão sentir falta. Então fica a pergunta, meu irmão e minha irmã, se hoje você mudar de endereço, alguém vai sentir falta de você ou não? Você é uma pessoa compassiva? Você é uma pessoa que exerce a compaixão? Se for assim, quando você mudar, alguém vai chorar, alguém vai reclamar, alguém vai lutar para você não mudar dali, porque você é uma pessoa igual Dorcas, a ponto de Pedro irá orar e ela ressuscitar. A prática da compaixão é necessária e deve ser constante nas igrejas, né? E aí, chegando aí no ponto final da nossa reflexão, outra reflexão pertinente que devemos ter é que a igreja não deve ajudar apenas os cristãos necessitados, mas também deve ajudar ao próximo de modo em geral. O texto de Lucas 10 fala do bom samaritano, fala que passou o sacerdote, passou o levita, homens religiosos, e no entanto não atendeu o samaritano. Não atendeu o assaltado ali, a pessoa que tinha sofrido um assalto, né? A vítima está ali quase morta. Passa o levita, passa o sacerdote e ele fica ali. Aí vem um samaritano com sua cavalgadura, ele socorre a pessoa que tinha sofrido um assalto, que tinha sido espancado, coloca ele na sua cavalgadura, ali no seu animal, leva ele até uma hospedaria e ali ele paga um tratamento médico, deixa um dinheiro depositado e ainda diz assim, cuida dele. Quando eu voltar, havendo alguma despesa, eu cumpro com a despesa que vai ter. Então nós vamos ver isso aí lá na parábola do bom samaritano. E um texto também é o texto de Gálatas 6:10, que diz que nós precisamos fazer o bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé.
Mas será que nós somos aquele grupo de pessoas que só atendemos necessidade da igreja ou também atendemos os de fora? Faz aí uma reflexão sobre isso, Diácono. Pastor, olha, portanto, lá em Gálatas 6:10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Muito bem. Especialmente aos domésticos da fé. Eu refletindo aqui na sua fala, quando o senhor estava falando aí, eu comecei a prestar atenção. Faça um link aí lá daquela multiplicação dos pães, da multidão, com Dorcas ali, né? E venha para cá. Sim. Lá, quando teve que fazer a multiplicação dos pães, olha só, havia necessitados. Jesus operou um milagre. Sim. Ali em Dorcas, havia as necessidades, não havia? Os necessitados. Novamente, Deus operou um milagre. Sim. Entende que onde há necessitados, a gente não precisa se preocupar com as nossas limitações, porque Deus vai nos dar condições, vai operar milagres, se preciso for, para que nós possamos atender os necessitados. Então, a gente tem que atender a todos, exatamente como disse aqui em Gálatas, né? Principalmente aos domésticos da fé. Muito bem, Diácono, bem refletido. Tem um texto de 2 Coríntios, no capítulo 9, que vai falar para nós que os cristãos da região da Macedônia, as cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia, eles exerceram a compaixão para com os crentes da região da Judéia, que enfrentavam uma escassez. Havia ali um grande momento de seca, não tinha trigo, não tinha vinho, não tinha mantimento. Não tinha mantimentos lá. Aí, os nossos irmãos da região da Macedônia, lá de Filipos, Tessalônica e Bereia, mandaram ofertas, por meio de Paulo, até aos irmãos da Judéia. E diz o texto lá assim, o 9:1. A alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Aí entra aquela frase que você disse: ninguém é tão rico que não possa receber, mas também ninguém é tão pobre que não possa doar. Olha o que diz o texto. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre. Mas quando eles contribuíram com generosidade, com alegria, com voluntariedade, eles deram do que tinha ali. Eles tinham alguma coisa, eles tiraram, dividiram com os irmãos da região da Judéia. E é o que cabe para nós nas nossas contribuições nos dias de hoje. Daqui a pouquinho eu até quero falar um pouquinho sobre a oferta, mas fica aí, quando você for ofertar, pense na generosidade em ajudar os nossos irmãos, né? É o que diz o texto. A questão da generosidade não passa pela quantidade de dinheiro que você tem no bolso, mas passa por onde? Pela quantidade de amor que você tem no coração. É isso? Isso aí, pastor. Acho que ficou bem claro aí que a base de tudo é a compaixão. E essa compaixão, ela nada mais é que uma demonstração do amor que eu tenho. Sim. Que a pessoa vai ter ao ofertar. Né? Porque, como a gente disse aqui, se eu for ofertar, não preciso me preocupar, vou repetir, não preciso me preocupar com as minhas condições, porque Deus ele vai dar condições para que a gente possa atender os necessitados. Ali como aqueles irmãos lá na Macedônia, quando eles receberam, a gente percebeu, igual o senhor falou, que eles eram pobres. Sim. Eles não tinham nem para eles, mas eles eram solidários. E eles fizeram exatamente generosos, como Jesus fez, né? Foram generosos com uns com os outros ali. Muito bem. Então, o que nós temos aqui na palavra, né? Nós temos um ensino maravilhoso do texto bíblico que vai dizer para nós que o Senhor Jesus foi maravilhoso com os cristãos ali, através do apóstolo Paulo. Quando você pega o texto de Coríntios, capítulo 9, você vê uma atribuição tão bonita, mas tão bonita mesmo, dos crentes, que até hoje serve para a edificação da igreja. Até hoje. Né? Quando for contribuir, seja generoso, como você acabou de falar. Quando for contribuir, não pense exatamente que vai faltar ou você vai passar necessidade. Porque quando você é generoso, o próprio Deus, ele vai investir, ele vai dar recurso da sua mão, porque sabe que você tem um coração generoso. Mas quando a pessoa é mesquinha, aí fica faltando. Quando ela é generosa, Deus ele provê
naquela casa, porque aquele irmão ele tem prazer de ajudar. Então, ele é um servo de Cristo. Ele quer ajudar o semelhante com o coração aberto. Então, nesse coração, sempre vai ter recurso. Sempre vai ter recurso. A questão da generosidade, como foi falado, não é a questão de tanto dinheiro. Um irmão deu uma oferta X, maior que a do outro. Talvez a oferta dele é maior, mas não tem amor. A oferta do outro é menor, mas tem amor. Por isso que a frase vem nos dizer que a generosidade passa pela quantidade de amor que você tem, ou seja, a quantidade de amor que você tem no coração. Porque você pode ter lançado ali, como a viúva, pequenas moedas, mas foi com amor. O outro lançou várias moedas, mas apenas para se apresentar diante da sociedade. Então, os macedônios, segundo o texto de 2 Coríntios capítulo 8, o texto, versículo 5, vai dizer que eles deram a si mesmo, se entregaram a si mesmo. Então, o apóstolo vai agradecê-los, vai orar por eles e ver a generosidade deles. Tiago também, quando fala do ministério da misericórdia, ele fala de uma prática que anda junto com a santidade. Né? O texto de Tiago 1,27, você tem ele aí, Diácono? Lê para nós, por favor. Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visite os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarde-se da corrupção do mundo. Olha aí. Pastor, o que seria guardar-se da corrupção do mundo aí? Eu vou atender às necessidades das pessoas, mas eu tenho que tomar cuidado para não me corromper. Como que é isso? Explica para que a gente possa entender. Ele está falando assim, exercite a misericórdia, exercite a compaixão. E guarde, ou seja, seja santo, não misture com o mundo, não seja corrupto. Não entre, porque daqui a pouco a minha visão de ajudar o semelhante é para que eu fique bem na sociedade. Entendi. A minha visão de ajudar o semelhante é para que eu receba um elogio. A minha visão de ajudar o semelhante é para que mais tarde alguém possa me ajudar, por isso que eu ajudo. Nesse caso está errado. Isso é corrupção. Você tem que fazer o seguinte, você tem que ajudar o próximo, como diz a máxima entre a sociedade. Ajudar as pessoas, ajudar alguém, sem olhar quem. Você vai estender as mãos. Lembrando que o próprio Deus, Ele vai levantar alguém para cuidar de você. Porque Deus é compassivo, Ele exercita a compaixão, logo Ele vai levantar alguém para cuidar daquele que também é compassivo, aquele que exercita a compaixão. Esse é o texto de Tiago, quando ele fala que você tem que ajudar as pessoas, mas não pode se corromper. Né? A igreja deve sentir compaixão aos necessitados, como o bom samaritano, ter compaixão de uma forma que é cumprir a missão. Ou seja, se eu estou cumprindo a missão de pregar o evangelho, cumprir a missão passa por exercitar a compaixão. Está aliado à questão da compaixão, está aliado ao ato de adorar a Deus, está aliado ao ato de evangelizar, de equipar os santos, de alimentar de esperança. Então, se eu adoro ao Senhor, se eu evangelizo, se eu estou equipando os santos com um bom recurso de ensinamento bíblico, alimentando a esperança dos cristãos, logo eu estou também exercitando a compaixão. Os crentes são chamados para exercer a misericórdia. Não é assim que a Bíblia diz? Exato, pastor. Se nós não exercermos a misericórdia que Jesus nos ensinou, a gente vai estar perdendo nosso tempo. Sim. Eu entendi aí que na hora que eu vou fazer o bem, que a gente for fazer o bem, como o senhor colocou aí, vou atender os órfãos e as viúvas em suas necessidades, eu tenho que mostrar a compaixão, ou seja, eu tenho que comprar a briga dela, num sentido assim, de que aquela necessidade que ela está passando é como se eu estivesse passando aquela necessidade. Sim. Como eu me comportaria? Então, eu tenho que modo. atender às necessidades das pessoas. Os crentes são chamados para exercer a misericórdia, ou seja, você aceitou Jesus, ele fala assim, se você quiser vir a mim, tome a tua cruz, ou seja, assuma o compromisso, eu sou compassivo, eu exercito a compaixão, você também deve fazer o mesmo. Jesus e a igreja sempre atuou na cidade de maneira compassiva, sempre, nem adianta. A compaixão é marca da igreja de Cristo, graças a Deus. Bom, vamos chegando agora à parte final, né? É tempo de agir, precisamos agir. E no primeiro tópico do tempo de agir, nós temos a frase, diante da pobreza, tenha compaixão das cidades. Uma reflexão contemporânea é sobre a pandemia que afetou a igreja e sua vizinhança. Nós estamos aí enfrentando a pandemia. Nesse momento, há várias razões para que possamos ser solidários e compassivos
Como você e eu, junto à igreja local, podemos ajudar a amenizar o sofrimento desse momento? Como que eu posso amenizar o sofrimento? Existem algumas coisas que eu posso fazer. Recentemente eu vi alguém dizendo que foi até o supermercado para ajudar aquela pessoa que não podia sair, que levou o remédio em casa, que fez um chá, que fez uma alimentação, que ligou para a pessoa, que conversou com ela, deu orientações. Diante da pandemia instalada, as cidades no mundo terão um agravamento da pobreza entre as pessoas. Ou seja, a pobreza social, ela vai aumentar os problemas sociais. Vai aumentar vários problemas. E a igreja tem que estar pronta para ajudar não só os seus membros, nessa questão de problemas sociais, mas ajudar as pessoas que estão em volta dela. A igreja pode amenizar essas circunstâncias com projetos de curto prazo, ou seja, atendendo com cestas básicas, mas também com projetos de médio e longo prazo, que é o caso de abrigo, orientação profissional, apoio a pequenos negócios. Então a igreja tem como fazer isso. É curto prazo? Vamos lá, leva um remédio, leva a cesta básica. Mas podemos dar um abrigo? Vamos atender. Se pode, vamos atender. Orientação profissional, ajudar a pessoa profissionalizante, levar ela a ser um profissional, uma ajuda profissionalizante. E também apoiar os pequenos negócios. Às vezes a pessoa tem ali um pequeno comércio, um pequeno empreendedor, a igreja vai dar uma força também. E assim seguiremos o exemplo de Jesus em servir e amar o próximo, que é o texto de Atos 10, 27. Então, nessa questão, diácono, diante da pobreza, ter compaixão com as pessoas que estão em nossa volta, a gente vê nesse momento da pandemia, a igreja tem como realizar alguma coisa, Sempre tem. Tem, pastor, olha só, principalmente o que eu estou vendo agora é assim, vai desencadear outros problemas, mas de início, o que eu vejo é assim, que ainda as pessoas ainda têm algum fôlego, por exemplo, para ter ainda a necessidade básica atendida ali. Teve a ajuda do governo, alguma coisa assim, as pessoas estão tendo o que comer. Se a gente for ver, pastor, a maioria das pessoas, a grande maioria, é uma parcela pequena que não tem assim, o que comer, Mas elas precisam, não é só de arroz e feijão, não é só isso. Elas precisam de uma ajuda psicológica. E não há ajuda psicológica maior do que a palavra de Deus. Quando você recebe uma mensagem de que você é um cidadão dos céus e que Cristo, o Senhor, aquele que o Senhor descreveu muito bem da agora, que faz parte da realeza, isso, que é o nosso rei, o redentor, aquele maior de todos, aquele que domina sobre todas as coisas, desceu lá dos céus e mostrou compaixão para conosco, isso nos fortalece psicologicamente. E você, nós que somos representante desse rei, desse céu, a gente pode muito bem chegar até essas pessoas e dar uma ajuda a elas psicológica, sim, escutar elas, ouvir elas, falar para elas que nós amamos elas, que Cristo também ama elas, e que nós estamos aqui para recebê-los, Ajudar na necessidade, Ajudar na necessidade, sim, sim. E psicologicamente. Muito bem. O segundo tópico desse tempo de agir, nós temos aí, exerça a compaixão sem esquecer do testemunho. A relação da compaixão e do testemunho é importante. Você tem que exercer a compaixão, mas tem que ser um crente fiel, dar bom testemunho. Se você tem tido essa experiência na sua comunidade local, você tem ajudado as pessoas, você tem sido compassivo, mas você também tem sido uma pessoa de bom testemunho, o evangelho atinge dimensões emocionais e espirituais, que são dimensões internas, mas também ele atinge dimensões materiais, que são dimensões externas. A igreja deve sempre aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho. A pessoa está passando por questões internas, emocionais, espirituais, a igreja vai lá atender. Se há questões externas, que é questão materiais, a igreja também vai lá atender. A ação solidária não é uma moeda de troca. Ninguém vai lá fazer o bem esperando ser atendido. Não. Quando você estiver na necessidade, o próprio Deus vai levantar alguém para cuidar de você. A igreja ajuda independentemente da conversão da pessoa e é por compaixão. A conversão da pessoa é pessoal. Tem gente que fala assim, se você se tornar um cristão, eu vou te ajudar. Se você não se tornar um cristão, não vim para a igreja que eu congrego, tipo assim, se você não for da minha igreja, eu não te ajudo. Agora, se você aceitar Jesus na minha igreja, eu vou te ajudar. Isso é errado.
Porque você ser compassivo, exercer a compaixão, independe da pessoa estar ou não na comunidade que você está trabalhando, está congregando. Por quê? Porque você vai atender os domésticos da fé, mas atender os de fora. Olha, atendam a todos, diz Paulo em Gálatas 6:10. Atendam a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Mas é para atender a todos. Então, atender, exercer a compaixão, independe da pessoa estar ou não congregando com você. A igreja anuncia por palavras e anuncia também por obras as misericórdias e a compaixão do Evangelho. Então, nós falamos do Evangelho, falamos, mas também por obras. É assim que a igreja trabalha. É assim que a igreja está fazendo no dia a dia. Ou seja, exercitando a compaixão e dando um bom testemunho, né? Atendendo as pessoas também de fora, vivendo dignamente, como diz a palavra. E aí eu faço uma pequena reflexão aqui, diácono. Será que é muito difícil a pessoa exercer a compaixão e ao mesmo tempo ser um crente fiel? O que você poderia dizer para a gente? Pastor, olha, se a gente for falar que é fácil, para aquela pessoa que não é convertida não é fácil. Agora, se você for realmente convertido, Paulo disse assim, eu tenho que me convencer da palavra. Sim. E me converter a esse novo caminho. Então, eu estou convencido que a prática da compaixão é um mandamento cristão. Aí eu vou me converter a uma pessoa que vai exercer a compaixão. Aí torna-se fácil, torna-se prazeroso. Quando a gente atende uma pessoa necessitada, pastor, eu fiquei aqui fazendo um exercício da imaginação, quando aqueles cristãos receberam aquela ajuda, sim, quando os apóstolos escolheram aqueles diáconos que tiveram aquela missão abençoada, né? Um prazer muito grande, eu creio, que ir lá atender aquelas pessoas. Quando aquelas pessoas receberam aquela ajuda, a primeira coisa que elas fizeram foi agradecer a Deus. Olha só, tudo no final se resume que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quando eu mostro compaixão, quando eu mostro amor pelo próximo, quando você leva uma ajuda à pessoa, a pessoa fala assim, olha, graças a Deus pela sua vida. Olha só que maravilha. Que beleza, que beleza. Então, a compaixão aí, podemos dizer que ela faz parte da rotina do cristão convertido. Isso aí. Que dá bom testemunho, né? Muito bem. Chegamos ao final, nós vamos agora para o compromisso missional, e nós temos 3 frases aí nesse compromisso missional. Ali nós temos as 3, eu gostaria de ler uma e eu vou pedir para o diácono ler a outra, assim sucessivamente. Então, a primeira diz o seguinte, que o nosso desafio é reunir o maior número de cristãos locais e ver qual a maior necessidade ao redor de sua igreja local. Ou seja, olhar para nossos crentes e ver qual é a real necessidade. Hoje eu conversava com a equipe de saúde aqui da igreja, os irmãos que estão atendendo aí, que estão na frente do trabalho, e nós começamos a fazer uma avaliação das pessoas que estão enfermas. Então, uma das pessoas, ela começou a passar a real situação de cada um. Não é aquela informação que veio superficial, é a informação correta da real necessidade. Então, vamos lá, vamos reunir o maior número de cristãos, vamos ver qual é a necessidade real ao redor da igreja local. E depois nós vamos orar para ser menos egoísta e mais proativo com relação à compaixão. Amém. Olha só, proativo, o que é proatividade? Eu tenho que agir. Não adianta eu só falar, olha, pastor, eu amo esse irmão, eu estou sofrendo porque ele está doente, mas eu não ir lá fazer aquilo que o senhor falou. Ah, pode deixar que você não pode ir no supermercado, eu vou lá e trago a compra para você. Ah, você não pode ir lá buscar o remédio, eu vou lá buscar para você. Ah, eu não tenho o dinheiro para comprar o remédio, eu vou morrer se eu não tomar esse remédio, eu estou sofrendo demais com essa enfermidade. Então eu tenho que ter essa proatividade, ir lá e falar, irmãos, fica tranquilo. Chega em um, chega no outro, chega no pastor, em primeiro lugar, falar com o pastor, né? Isso. Fala, pastor, tem um irmão assim que está necessitado, o que o senhor me orienta? Isso. Pode ter certeza que o pastor vai ser ativo, vai ter aquela proatividade para que nós possamos atender essa pessoa. Ou seja, mostrar a compaixão por ela. Isso tudo tem que orar para que Deus nos dê esse coração. Orar muito, né, pastor? Orar muito. E também outro detalhe, a outra frase é conhecer e contribuir com projetos de ajuda e amparo às necessidades. É importante você procurar conhecer. É importante você procurar contribuir. Ah, eu sei de um projeto. Tente contribuir com esse projeto, né? Tente ajudar. É isso, no desafio missional. A gente termina aqui, como eu disse, falando de oferta. Veja só.
todo tempo, o crente que é compassivo, que exercita a compaixão, ele oferta. E aí, no nosso culto daqui um pouquinho, nós vamos falar sobre a oferta. E a oferta, você vai anotar ali o número da agência, e você vai contribuir pelo Pix ou pelo depósito direto, lembrando que você é uma pessoa generosa, você quer que a igreja continue aberta, você quer que a igreja continue ajudando as pessoas, então você vai contribuir com a sua oferta. E a gente encerra a nossa escola bíblica agora, diácono, citando novamente a missão da escola bíblica, né? Vamos falar bem compassivamente para que os irmãos em casa possam também aprender conosco. Mais uma vez, eu gostaria que você citasse aí a missão da escola bíblica para nós, por favor. É transformar as pessoas em discípulas de Cristo, através do ensino e da prática da palavra de Deus. Muito bem, muito obrigado. Para o próximo sábado, diácono Severino, irmãos e irmãs, nós vamos estudar a lição de número 13, a redenção da cidade. Ou seja, é a última lição dessa série, Uma Igreja para a Cidade, que são desafios da missão urbana. É a última lição. E sábado nós estaremos aqui novamente para ministrar esse estudo. Nós agradecemos a Deus pela vida de todos vocês que nos acompanharam nesse estudo. Muito obrigado. E eu volto a dizer, se você puder, compartilhe com mais irmãos esse link para que outras pessoas também possam assistir esse estudo e serem edificados. Eu tenho aqui nas minhas mãos a próxima lição para o segundo trimestre, vai de abril a junho. E aí a lição está nos dizendo aqui o seguinte, ó, o sentido da vida, a mensagem de Eclesiastes e Cantares. A mensagem de Eclesiastes e Cantares, o sentido da vida. Se você já tem a lição bíblica, amém. Se você já pediu, então logo você vai receber um comunicado para você retirar aqui na igreja. Mas se você ainda não fez o pedido, faça o seu pedido. A lição maravilhosa, ensinamentos do sábio Salomão em Eclesiastes e Cantares, levando em consideração o sentido da vida. Né? Que Deus nos ajude. Adquire já a sua lição bíblica. Muito bem, nós vamos encerrar fazendo a oração, pedindo a graça do Papai do Céu sobre todos nós. Se você puder, então, feche seus olhos e ore conosco. Pai de amor e de bondade, chegamos ao final de mais um estudo. Eu te agradeço, meu Deus, por esse momento, onde ministramos a Tua palavra através do estudo da lição bíblica. Aprendemos que temos que ser uma igreja compassiva, uma igreja que exercite a compaixão aos necessitados. Assim como Jesus nos ensinou e fez, nós precisamos fazer. Senhor, abençoa as pessoas na nossa igreja que necessitam, meu Deus, de ajuda. Abre nossos olhos para auxiliá-las e abençoe a vida delas para que elas possam ser atendidas nas suas necessidades e também atender outras pessoas. Pai querido, nos ajude também a atender aqueles que ainda não fazem parte da nossa comunidade. Que o nosso coração se abra para os demais. E que assim, Senhor, o Teu Evangelho possa ser pregado na palavra, mas também na prática. Que nós possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, em pregar o Evangelho Santo, dar testemunho desse Evangelho, através da prática da compaixão. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, na fé, que a Tua igreja está abençoada agora e para sempre. Ó Deus, dê saúde aos Teus filhos, aos Teus servos, nossos irmãos. Repreende nesta hora todo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus. E que a Tua igreja te glorifique para a Tua glória e louvor. É a nossa oração agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Espero vê-los no próximo sábado com a graça de Deus. A paz do Senhor Jesus.